Quando termina a temporada de reprodução? Esse é o conteúdo desse vídeo. Vem comigo e roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gil Pisque, falo aqui do Sítio Reserva na cidade de Serra, no Espírito Santo. Calor aqui tá quente, tá intenso. A gente até trupica nas palavras de tão quente que tá. E o que isso influencia na criação das aves? Influencia bastante. Vamos lá. Principalmente essas aves que vocês veem eu falando aqui, ringneck, cabeça de ameixa, mustache, grande Alexandre, são aves que têm o seu período reprodutivo, o seu período de tirar filhotes, eles são sazonais, eles são naquele período certo. Dificilmente você vai ver uma ave dessa com filhote em fevereiro, em janeiro, em maio. Normalmente não. Por quê? Aqui no Brasil, tá? Lá em outros países da Europa, por exemplo, normalmente ao contrário. Mas aqui, essas aves tiram o filhote, o período reprodutivo delas, que a gente fala, o período das posturas. Eu gosto de sempre falar essas palavras para vocês irem se familiarizando mais, tá? Então, o período que elas fazem postura, que é o período reprodutivo delas, é ali de agosto, mais ou menos. Depende um pouco também da região do país. Mais norte, nordeste, mais quente um pouco. A partir de junho, julho. Junho, normalmente não, mas julho é que engrena. Aqui mais para baixo, Espírito Santo, Rio, mais para baixo, normalmente ali para agosto, tá? Julho, agosto. E aí vai até normalmente novembro, dezembro, que é o período reprodutivo dessas aves. Ocorre que quando você tem uma oscilação de temperatura no finalzinho, uma oscilação de temperatura muito grande, às vezes esfria, o ser humano está mexendo muito na atmosfera, então ultimamente está dando umas balançadas aí, né? Por exemplo, aqui no Espírito Santo agora, era para estar chovendo nesse período, nós estamos no meio de novembro, não está chovendo, e esses dias está muito quente. Ou seja, isso faz com que mexa no organismo, mexa nas aves. O que acontece é que pode adiantar um pouquinho a muda de penas. O que isso significa? Significa que vai terminar o período reprodutivo. Quando as aves fazem postura, tiram o filhote, normalmente pelo menos 2 vezes por ano elas fazem isso, então, dão 2 posturas. Chegou ali em novembro, dezembro, elas terminam, por exemplo, a segunda postura, tiram o filhote pela segunda vez na temporada, no ano, e aí elas fazem a troca de pena. Elas têm a muda de pena naquele período, que nada mais é do que cair as penas, tá? Sai aquelas penas velhas e vem uma plumagem nova. Tem ave que tem essa muda de pena muito mais agressiva, muito mais rápida, que você percebe realmente, o bichinho parece que passou um trator em cima, ele fica feio. E tem umas que são mais devagar, tem ave que faz muda de pena com 20 não, mas uns 30 dias, o que é uma muda bem mais agressiva. E tem ave que demora 3 meses para fazer a troca de penas, tá? Vai mais devagar, cai uma, começa a nascer, depois cai outra, tal, enfim. Esse período é o período de muda de penas, de troca das penas, ok? Que é o período que termina o período reprodutivo e as aves trocam as penas para que logo depois começa um novo ciclo reprodutivo. Eles ficam lindos, a muda de pena acontece, a plumagem nova vem com todas as penas em ordem, perfeitas. Nesse período, inclusive, é bem interessante você proporcionar para suas aves bastante banho, tá? Ela tem que tomar banho. E aí faz com que a sua ave venha linda,
para se expor. Principalmente o macho faz a dança do acasalamento e tal, então ele tem que estar impecável, tá? Por isso que tem a troca de penas. A natureza agindo é uma coisa muito ímpar, muito bacana, né? Então é isso. A troca de penas ocorre nesse período de final de ano, que é onde você tem o fim do período reprodutivo para começar um novo ciclo logo depois. Bom, isso aqui no Brasil, dessas aves que eu falei. Porém, existem algumas aves que não têm esse ciclo da mesma forma, que não são nesse período do meio do ano até o final, vamos colocar assim, que tem um período reprodutivo. Existem aves que tiram filhote o ano todo, não que elas fiquem, aquele casal fica o ano todo tirando filhote. Tira um filhote agora, trata, tira outro agora, trata, não. Eles não têm um período certo de tirar filhote. Tiram 2 ou 3 posturas por ano, porém não tão regular quanto os psitáculas, essas aves que sempre eu falo para vocês aqui. Por exemplo, os lores. Geralmente quem tem um criatório grande tem uma bateria só de lores, ou tem alguns casais de lores, porque os lores não têm aquele período certo. Para quem cria só ringneck, rosela, cabeça de ameixa, mustache, por exemplo, só tem filhote, só vai ter renda nesse período aí. Eles começam ali por agosto mais ou menos, setembro, outubro, novembro, você começa a vender filhotes, quando chega em janeiro mais ou menos já vendeu tudo, depois não tem o que vender mais, aí você tem que administrar melhor. Porém, se você tem outros casais, se você tem casais de outras espécies, lores por exemplo, papagaio ecletus, você tem alguns filhotes esporadicamente. Essas aves de outras espécies, não são muitas espécies não, tá? Mas, por exemplo, lores e papagaio ecletus, eles tiram filhotes fora, podem tirar sim nesse período aí, mas podem tirar fora desse período também. E aí ajuda na manutenção do criatório. Então é importante, é interessante, principalmente para quem não faz aquele controle muito bem feito, né? Como empresa para controlar o período ali que não tem filhote, os lores principalmente seguram bastante a despesa do criatório nesse período que não está tendo filhote dos demais, ok? Por isso que eu acho bem interessante. Eu tenho aqui inclusive lores por conta disso, certo? Lógico, é uma ave maravilhosa, é um pet que tem uma procura muito grande, mas tem também essa parte de tirar filhote fora de época e isso faz com que segure umas despesas aí também, né? E é isso. Espero que tenham entendido sobre o período reprodutivo, o período ou até, fica até ruim falar, né? O fim do período reprodutivo, quando que ele termina, né? Mas você viu a sua ave, ela começou, deu uma postura, deu 2, começou a entrar no ninho, opa, vai dar a terceira postura. Aí você vê no fundo da gaiola algumas penas caídas, já foi. Já não vai tirar mais filhote, porque ele vai se preparar para a próxima temporada. Mesmo que um esteja entrando no ninho, o outro começou a cair as penas, normalmente nada feito, tá? Esse é o sintoma que mostra que a ave está caindo para a muda, que a gente fala. Essa expressão cair para a muda é ir para fazer a muda de penas, ok? É isso. Começou com as peninhas caírem, principalmente aquelas maiores, da asa, da cauda e tal, terminou o período reprodutivo. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que já tem criação e está esperando a terceira postura. Pode ser que tenha e pode ser que não. Combinado? Ficamos aqui com mais esse vídeo para vocês. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Se não é inscrito no canal, custa nada, né? Clica ali, se inscreva. Fui!